é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Ah, então quer dizer que a mulher diz o seguinte: olha, eu gosto muito da sua companhia, mas não te amo. Pelo amor de Deus. Hein? É complicado pro homem ouvir uma frase como essa sendo dita diretamente a ele, ou pelo menos que esse homem toma coisa. Não é? Não é difícil? Claro que é. O camarada escuta uma frase dessa, alguém diz: olha, tua mulher disse o seguinte, olha, que você é uma pessoa ótima, você é uma pessoa maravilhosa, que a sua companhia é sensacional, mas que... E aí o que acontece com ele? Convive com a rejeição. Como é que é conviver com a rejeição? A mulher rejeitada pelo marido. E tá claro, hein? Isso não é só no discurso, não. Na prática, muitas vezes é pior. Quando a pessoa fala sobre indiferença, por exemplo, tem gente que diz que a indiferença dói muito mais do que uma agressão. Tem gente que diz: olha, eu prefiro ouvir uma palavra agressiva do que me sentir absolutamente indiferente, ou que alguém se sinta ou que haja indiferente a mim. É o famoso gelinho. Você dá um gelo, congela a pessoa, se distancia dela. Como é que faz uma situação como essa? Será que é fácil conviver com alguém assim? É fácil conviver com quem te rejeita? É fácil conviver com quem não te dá a mínima? E quando quem não te dá a mínima é o seu pai, hein? Quando quem não te dá a mínima é a sua mãe? Quando quem não te dá a mínima é o seu filho? Ó, o filho ingrato, miserável, hein? Ganhou tudo, recebeu tudo, ajuda de todos os lados, menino lá, tratado, um leitezinho gostoso, comidinha na hora, cheio de carinho, cheio de amor. O sujeito cresceu, ó, vazou, deu linha, deixa a mãe pra trás, o pai pra trás. Às vezes o pai e a mãe estão precisando de ajuda, estão precisando de socorro, estão precisando de suporte. Cadê o moleque? Ah, moleque. E quando a pessoa diz o seguinte: olha, o que o marido deve fazer quando sua esposa não quer nada com Jesus? Aí vira pro outro lado, né, minha gente? É questão da incredulidade. A pessoa que convive com o incrédulo, luz com trevas, como é que faz? Não é que vai casar, não. Ah, vai casar. Não, já casou. Esse aqui já casou. Já casou. E a pessoa, quando casou, às vezes a pessoa ainda não conhecia o evangelho. Casaram os dois incrédulos. Aí um dos dois conhece o evangelho e o outro ainda não. Como é que faz para conviver agora, já que um já está na luz e o outro continua na escuridão? Como é que você acha que se resolve esse assunto aí, quanto à questão da incredulidade? Dizem que a maioria das pessoas crédulas, aqueles são crentes que creem, são mulheres. Também a maioria são mulheres. Será que os homens são mais incrédulos? O homem tem mais dificuldade para acreditar? Existe alguma facilidade maior para a mulher acreditar? O que vocês acham, hein? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Você olhando aí para dentro da sua igreja, você vê que tem mais mulheres ou tem mais homens? Onde é que nós estamos acertando? Onde é que nós estamos errando com este assunto? E como é que vive com uma pessoa que te rejeita? Uma pessoa que diz que gosta da sua companhia, mas não te ama. E aí, é agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira 27 de janeiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maré da Graça, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou essa frase inicial. Essa frase
é complexa. Minha esposa não é convertida e nosso relacionamento está cada vez mais difícil. Você viu que a gente faz uma ponte aqui, né? Depois ele volta ao assunto da questão da fé e no meio tem a questão do relacionamento. Comecemos pela fé. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, J.R. Vargas. Eu gostaria de dar um bom dia muito especial para Flaviana, um membro lá da nossa igreja, né, que está participando da igreja recentemente, que amanhã completa mais um ano de vida. J.R., eu gostaria de colocar que, na realidade, as duas coisas, como você já colocou de início, elas não são coisas, não tem nada a ver, porque o casamento é uma graça comum, e a gente precisa entender bem isso, a questão do casamento com a fé. Né? Pelo que eu percebo aqui, a fé não é algo que está conflitando, talvez até na mente dele, mas a questão, e eu acho que precisa ser tratada, e eles precisam pensar a respeito disso, é o relacionamento que está em conflito. Relacionamentos em conflito, a gente vê relacionamentos dentro da igreja e relacionamentos fora da igreja em conflito, porque as pessoas ainda não conseguiram entender a questão do que é o amor, do que é o relacionamento, então as pessoas não conseguem realmente viver o casamento como deve ser vivido. O casamento é uma união onde há desconstruções de ambos e construções de ambos, né? E o que dói mais são as desconstruções. E essas desconstruções a gente tem dificuldade de se adequar a elas. Na realidade, quando eu casei, existia coisas em mim que eu considerava importante, que essas coisas foram deixadas de lado, porque elas foram desconstruídas no meu relacionamento com a minha esposa. E outras coisas foram construídas em si. Então, o relacionamento que dói mais são as desconstruções, porque são coisas que nós precisamos abandonar e resistimos em abandonar no relacionamento. Então, essas coisas eu acho que precisa ser pensada com relação até a essa questão inicial, até mesmo a questão da fé em si. Essa questão da fé, pastor José Maria, da Primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca, muito bom dia, seja bem-vindo. É um ponto altamente relevante, né? Eu até fiz um parênteses, né? Entre pessoas que antes de casar, isso é uma história. A pessoa às vezes casa, ambos na escuridão, depois um deles tem a conversão. E em alguns casos, os dois se convertem e também casos que os dois não se convertem. Nesse caso especificamente, há trevas de um lado, há luz de outro, e essas coisas parecem ser bem complicadas na perspectiva desse nosso querido ouvinte. Que pensa o senhor? JR, queridos aqui da mesa, a primeira impressão que a gente tem é que toda a responsabilidade que esse homem dessa situação está colocando é no processo da desigualdade de fé. A gente sabe que tem um peso muito forte. A Bíblia orienta várias vezes sobre a necessidade de que não haja julgo desigual. E é claro que essa expressão ela pode ser aberta em várias áreas da vida. Eu ouvi recentemente alguém dizer assim: julgo desigual para mim é quando uma pessoa tem muita idade também e casa-se com uma pessoa de menos idade. Ele fez lá, até citou as idades, não vou fazer isso aqui, porque seria complicado. Mas existe a questão cultural, a questão socioeconômica. Agora, na questão da fé, ela é relevante. Embora é verdade, eu concordo com o pastor Edson, que há muitos casamentos que têm na área do relacionamento muitas alegrias, muito sucesso, conquanto não haja divergência de fé ou não haja até essa preocupação com o nível espiritual. Então eu fico com a Bíblia que realmente o casamento deveria ser feito, eu vou usar essa expressão que também é desafiadora, no Senhor, com a bênção do Senhor, mas necessariamente não deveria ser a razão para uma desintegração tal como a que a gente está encontrando existe aqui até nesse texto. A referência bíblica de que a mulher ela santifica o esposo com o que ela faz, com a prática de vida dela, que dá uma guinada nesse assunto aí, né? Marcela Bastos com a gente hoje aqui também, muito bom dia, seja bem-vinda, Marcela. Bom dia, JR, nossos ouvintes, debatedores, e nessa questão da fé, a pesquisa está perguntando, você conhece algum marido, não é esposa, o marido que tem lutado pela conversão da esposa, geralmente papel
inverso, né? Que geralmente o pessoal pergunta se Em é geral, mulher. a maioria é mulher. 67% dos ouvintes por telefone afirmam que conhecem Que maridos que estão lutando pela conversão das suas esposas. E no site o número também é nesse padrão, 60% deles. Muito bem, desde ontem nós temos aí a participação especial dos nossos ouvintes através do WhatsApp, o popular Zap Zap. É isso aí, você pode escrever pra gente, dando a sua opinião através do Zap Zap, telefone 96803-8319, 96803-8319, já tá aberto o canal. Bênção puríssima, a nossa queridíssima Flor de Lis, pastora Flor de Lis, da comunidade evangélica Ministério Flor de Lis, cantora da nossa MK Music, pastora Flor, quando nós nos deparamos com a realidade da fé e da vida espiritual dentro de casa, a gente sabe a importância que há. Né? São alvos diferentes, objetivos diferentes, projetos de vida diferentes, isso quando não são de linhas diferentes, que às vezes uma pessoa é apenas ou aparentemente uma pessoa sem nada, aparentemente, e o outro quer ter alguma coisa. Complica ainda mais quando são de linhas completamente diferentes. Não sei se complica, se não complica. Fácil não é para caso algum que pensa a nossa querida menina da mesa de hoje. É um assunto bem difícil, porque ser casado com uma pessoa incrédula é um dos desafios mais difíceis para o cristão. Não é fácil. O convívio se torna muito difícil, principalmente quando a pessoa não crente, não evangélica, não gosta do evangelho, não gosta, porque tem aqueles que não são, mas gostam de ir, frequentam, né? Vão, né? São amigos do evangelho, mas tem aqueles que são totalmente inimigos, são avesso, é complicadíssimo. Mas eu já presenciei muitas mulheres com sabedoria que conquistaram e ganharam seus maridos para Cristo, e maridos que odiavam o evangelho. Na nossa igreja tem um pastor, hoje ele é pastor, que quando a primeira visita que ele recebeu na casa dele, ele não saiu do quarto, ele era um policial armado, e disse: se me perturbar, eu expulso daqui a tiros. E a esposa conseguiu com muita paciência. Aí tem que querer. Na verdade, o outro tem que querer e lutar para isso, não desistir, o que não é fácil. A persistência, a perseverança vai do querer, do sentimento, colocar Deus e o sentimento acima de todas as coisas para que não haja ruína nesse casamento. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, na nossa queridíssima São Gonçalo, bom dia, bem-vindo. O que pensa o irmão sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia também aos queridos debatedores, né? E bom dia também ao povo de Deus aí ligado na 93. JR, há de se separar aí, se distinguir entre o casamento e a fé, que são duas coisas distintas. A salvação, ela não altera o estado civil. E eu vejo aqui que há dois conflitos mais contundentes nessa relação, a partir do momento em que o querido irmão se converteu ao evangelho, mas a sua esposa não se converteu. A grande questão da salvação é que a salvação é individual, e quando a pessoa se converte ao evangelho, ela já está sabendo que este processo de conflito, de fé vai acontecer. Acontece, porém, que no momento em que ele abraça a fé em Jesus Cristo, a Bíblia é bem clara nisso, quando Paulo fala que o marido, a mulher santifica o marido. No caso da mulher cristã ou vice-versa, um santifica o outro. Então, o casamento, ele há de perseverar independente da fé de cada um, porque o casamento é uma coisa e a fé é outra. A questão é que quando a gente começa a não entender isso e misturar a fé com o casamento, com a relação, a gente acaba colocando um peso muito grande em que a pessoa não convertida está afetando o relacionamento, quando não é. A pessoa que se converteu a Jesus Cristo, agora ele tem muito mais condições de fazer com que o casamento se solidifique. Como disse o pastor, e disse muito bem, com a relação das desconstruções e das construções,
Porque, na verdade, o texto bíblico de Gênesis 2:26, quando fala lá que deixará o homem seu pai e a sua mãe apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, antes deles serem uma pessoa, eles são ambos. E aí são valores diferentes, pensamentos diferentes, cada um tem o seu time, sua cor, suas preferências. E essas coisas, eles precisam se harmonizar dentro da estrutura do casamento, do matrimônio. Agora, no momento que ele professa a sua fé em Jesus Cristo, ele agora tem que sentar com ela, conversar, ou vice-versa. A mulher conversa com ele e diz: olha, eu agora reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho a minha fé. Mas isso vai ajudar muito mais, em que pese a gente saber do conflito existente espiritual, mas se um é santificado pelo outro, existe muito mais possibilidade desse marido converter, ajudar na conversão da mulher e vice-versa. Isso aconteceu no meu lar. Quando a minha mãe aceitou a Jesus em 1960, houve a primeira discussão. Eu nunca vi o meu pai discutir com a minha mãe, mas naquele dia que minha mãe queria ir para a igreja, meu pai disse: você não vai. Então houve a primeira discussão, mas ela orou, perseverou, meu pai partiu para a glória como presbítero da casa do Senhor. E através da conversão da minha mãe, minha irmã foi, a outra irmã, depois foi meu pai, depois eu fui, e foi todo se convertendo. Então, alguém tem que ser salvo na família. Não é verdade? Agora, não pode colocar o peso da fé como se fosse o olho do furacão. Ou seja, nós estamos num conflito. Eu vejo aqui que o conflito, concordando com o pastor, é um outro problema. E quando a pessoa usa exatamente esse aspecto da fé para justificar o afastamento, para dizer o seguinte: olha, e não são poucos não, hein? Eu queria tanto um homem de Deus, um varão de guerra, mas meu marido não vai à igreja, não quer isso, é um freio de mão, ele me impede, eu queria realizar a obra do Senhor assim, assim, assim. Aí o esposo diz a mesma coisa: e minha mulher é um freio de mão, ela emperra tudo, ela não coopera, não é uma auxiliadora idônea. E aí, para justificar de alguma maneira o afastamento, eu quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto. Antes eu quero anunciar que a nossa foto aqui já está no Facebook da Rádio 93 FM. Que foto, hein? Vocês estão muito bem na foto. Olha, abrindo a foto aqui, o pastor Edson, que sorrisão, olha, tá rindo, tá sorrindo bem, eu gostei do sorriso aqui, ao lado da queridíssima pastora Flor de Lis, que abrilhanta a nossa foto. Ai de nós, hein, homens, hein companheiros? Ai de nós se a Flor não estivesse ali, exatamente ali onde ela está. Ao lado dela, o querido pastor Paulo Afonso Generoso, ao lado dele, o pastor José Maria, e eu estou aqui ao lado dessas feras, na foto aqui do Facebook da Rádio 93 FM, onde você pode compartilhar, você pode curtir e trazer a sua opinião sobre este tema no nosso programa de hoje. E quando a pessoa usa a questão da fé para justificar o afastamento. E aí, companheiros? JR, algo importante é que todos nós temos o marido ideal e a esposa ideal. E normalmente o marido ideal e a esposa ideal não é o nosso marido nem a nossa esposa. E nós encontramos nas pessoas que lidam conosco. Então, quando a gente vai para um novo ambiente, no caso desse homem que vai para a igreja, um local lá, ele encontra pessoas que são pessoas ideais. Ideais por quê? Porque ele não está tão próximo dessas pessoas, e essas pessoas apresentam uma beleza que talvez ele não consiga enxergar na sua esposa, porque ele está mais próximo dela e porque ela realmente, ela não só apresenta o seu lado belo, mas também apresenta o seu lado que talvez para ele não seja do lado tão belo. Então, quando a gente está diante das pessoas, é muito fácil a gente se encantar com outra pessoa e achar que o fato dessa pessoa ser bela é porque ela é alguém que serve ao Senhor, e falando tanto do marido da esposa, né? É um varão de Deus, e essas questões, e essa justificativa vão fortalecer, né, para nós a questão do nosso argumento. Não, o fato dela não servir a Deus, é por isso que ela não é assim, é por isso que ela não é desse jeito, é por isso que ela não é amorosa comigo. Então isso é algo que nós criamos com muita facilidade, e a sociedade, ela já facilita isso. Nós vemos uma sociedade onde as pessoas realmente casam e descasam com muita facilidade, né? O próximo casamento vai ser o casamento ideal, e a gente sempre pensa nisso, e isso acaba entrando também na igreja. Fica muito claro que muitas vezes a gente vai usar algum tipo de argumento, seja ele qual for, e nesse caso é o argumento da fé, para uma separação. Por isso que ficou claro aqui para todos nós que existe a questão da fé, né? Ficou muito claro aqui, e a questão do casamento, porque se há amor, se o casamento, porque existem realidades, valores que independem da fé, porque amar
justifica o casamento, a busca da integração, essas desconstruções e construções, isso independe da fé. Isso todos os que vão para um casamento sabem disso. E quando a pessoa, ela quer uma separação, ela pode se esconder atrás de vários argumentos. Esse argumento não é bíblico. Esse argumento não é bíblico. Então esse argumento, não. Aí desse ponto de vista, eu sou crente, ela não é, então por isso... Está emperrando o ministério, não vai comigo, não me ajuda. Necessariamente esse argumento não é bíblico. Muito bem. A gente vê que agora, e quando é um pastor, hein? Vai santificar sua esposa ou vai santificar o seu esposo. Quer ver aqui? A gente acabou de ouvir aqui. Aqui, Zé, aqui ouvi dizendo: sou casado há 33 anos, sou pastor e minha esposa não é convertida. Uou. Entreguei os cargos pela pressão de todos, entendeu? A galera pressionou e ele entregou os cargos. Mas antes vamos ver o WhatsApp aí. Marcela, o que nós temos aí no nosso WhatsApp da Rádio 93 FM? Você participa com a gente pelo 96803 8319. Uma das nossas ouvintes escreveu dizendo que o pai dela orou durante muitos anos pela mãe e quando enfim a mãe se converteu, ele se afastou. Que isso? Mas hoje ela diz que pela graça de Deus, ambos já estão servindo a Deus juntos. Ele orou por ela, aí ela voltou para Jesus, aí ele se afastou. E ele se afastou. Hein? Mas voltaram. Um outro ouvinte diz assim: olha, eu conheço o senhor que ele luta pela conversão da esposa. Só que ele não luta com todas as suas forças, não, porque muitas vezes ele cede às pressões da esposa, deixa de ir à igreja ou faz coisas que interferem e muito em seu testemunho como cristão, é o que ele diz. E para encerrar essa participação agora, uma ouvinte diz assim: eu esfriei na fé e meu marido me cobra muito a minha participação na igreja. Essa cobrança me irrita e me afasta ainda mais. Nosso casamento está um caos. Nós vivemos pelos nossos filhos. E como o meu casamento está muito ruim, me passa na cabeça que eu estou vivendo uma farsa. Posando de casal feliz na igreja, mas vivendo o inferno dentro de casa. Olha aí, este tópico aí nos ajuda a entrar neste outro tópico aqui, que faz referência ao pastor casado, há 33 anos, cuja esposa não é convertida, e ele conta que entregou os cargos, entendeu? O pastorado dele, as funções, responsabilidades dele, em razão da pressão de todos, a pressão do povo, né? Pastor, tua mulher é convertida, não vem à igreja e tal, como é que faz? JR, a Bíblia trata essa questão. Veja bem, biblicamente existem 3 situações em que a separação é permitida. A primeira, pela morte dos cônjuges, e Paulo fala isso lá aos Romanos no capítulo 7, versículo 2, que quando a mulher está sujeita ao marido, enquanto ela estiver viva, está ligada por lei, mas morto, ela está livre. A segunda permissão bíblica para a separação é pelo adultério, Mateus 19:9, né? No caso de adultério, o caso desse irmão aqui, por exemplo, a mulher dele já adulterou, ele poderia ter separado dela biblicamente e contrair novas núpcias, segundo alguns pensadores. Terceiro, é pela partida do descrente. Paulo trata isso lá em 1 de Coríntios, quando ele diz assim, porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aí diz ele, mas se o incrédulo se apartar, aparte-se. E a palavra grega aí é divorciar. Divorciar mesmo. Aparte-se, porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus não nos chamou para a paz, ou seja, para que não haja discórdia no casamento, então é melhor se separar. E diz mais, pois como sabes tu, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, nesse caso, no caso do descrente, ele pode se afastar. Se o descrente se afastar, a pessoa, o marido que tem uma mulher não crente, o caso desse ouvinte que estamos discutindo hoje aqui, se a mulher se afastar, ele pode casar novamente, tranquilamente, porque ele tem a permissão bíblica. Agora, por que razão? Porque a Bíblia diz que é melhor que eles se separem do que vivam em discórdia. E o pastor, casado,
mais de 30 anos. JR. Esposa Cara, não convertida. Essas coisas são complicadas, porque a gente tem que ser sincero na posição. Eu acho que a primeira coisa é perguntar, esse pastor, quando foi ordenado, já se sabia que a esposa não era convertida? Eu venho de uma tradição de fé evangélica que normalmente se consulta os cônjuges, no caso, agora temos pastoras também, e no tempo que a gente começou o ministério isso era um pouco difícil, né? Mas consulta o cônjuge. Olha, você estará acompanhando o seu marido, você concorda, você é crente, você é temente a Deus, e um dos critérios que se usava é se o marido é casado e se a esposa é crente, convertida a Cristo. Isso é orientação de Timóteo, a ideia de que ambos estejam relacionados com Deus. Professando a mesma fé. Se já aconteceu, eu acho um erro tentar corrigir uma situação cometendo um outro erro. Eu acho um contrassenso também, pelo afastar um obreiro depois que você já o aceitou. Ele já recebeu a consagração, ninguém pode tirar mais essa consagração. Ele se afastou, gente. Ele entregou. Ele se afastou. Por pressão. Mas aí você imagina, você entregou, mas foi pressionado, né? O gesto do meu JR. Por pressão. Por pressão, o ouvinte está falando, pressão de todos, está dizendo, entreguei os cargos pela pressão de todos, ou seja, as pessoas pressionavam e por conta disso ele entregou. Talvez se as pessoas apoiassem, ele não tivesse feito a mesma coisa. Talvez as pessoas tivessem ajudado no processo. É complicado, porque o pastor, o pastor, ele tem que zelar pelas ovelhas, tem que corrigir. Como é que ele vai? Aí as pessoas realmente, essa pressão deve existir, porque ele vai corrigir algo que o povo está vendo na esposa, que não é evangélica, e começa a cobrança. Vai corrigir a sua esposa, vai salvar a sua esposa. E essa pressão passa a ser uma pressão psicológica muito grande para quem tem esse título, para um homem, né, que é um pastor. Eu não sei se esse casamento foi antes ou depois. Aí a gente não tem como dizer. Porque se ele se casou e com a pessoa incrédula e foi consagrado a pastor, isso aí é complicado demais. Isso não poderia acontecer. Quem, me desculpe, mas quem o levantou, quem o ungiu, não foi Deus, foi o homem, porque em Deus não há sombra de variação. Deus não é Deus de confusão. Isso aí foi unção do homem, não foi unção de Deus. Mas a gente não sabe a história. Né? Se ela se desviou no meio do caminho, a gente não sabe para falar aqui. Mas se ele foi a pastor depois já desse casamento e a mulher já incrédula, isso foi um grande erro. Vamos fazer o seguinte, vamos só fazer o seguinte com relação a esse assunto. De fato, nós não temos muitos dados. O ouvinte ligou agora. Se ele ligou agora, vamos ver se a gente consegue um contato com ele aqui. A Marcela está nos acompanhando aqui, vai entrevistá-lo, tá certo? Vai conversar com ele para ter mais informações sobre esse ponto, para ver se a gente consegue de alguma forma compreender que de fato é estranho. Você ter um pastor ou uma pastora cujo esposo ou a esposa não professa a mesma fé, quando não é nem da mesma igreja, já as pessoas estão falando, mas cadê? Não, ela está na igreja dela, mas ainda há as pessoas aguentam. Agora, absolutamente nada, imagina os filhos, entendeu? É sempre uma função especialíssima. Por que levaram, como disse o pastor, por que consagraram ele, sabendo disso? Então foi feita uma consagração, como disse Flor. Mas a dúvida, pastorzão, é o seguinte, se o casamento veio posterior, a Marcela vai discutir isso aqui com ele agora, deixa eu colocar o detalhe que ela colocou, que eu achei muito interessante. Vai que no meio do caminho a esposa se desvia do caminho do Senhor. Aí o camarada também vai ter que entregar os cargos? São vários detalhes. Não, vai ter uma crise, né? Se isso acontecer, a salvação individual, gente. O casamento vai ficar em uma crise pior, porque ele vai deixar de fazer aquilo que ele ama. E isso vai funcionar por um tempo, mas depois ele vai responsabilizá-la, culpá-la. Esse casal não vão conseguir viver bem, não vão conseguir ser felizes. Moisés atravessou o Mar Vermelho sem a esposa. Quem é pastor é porque ama ser pastor, porque é um preço que paga muito grande. Essa questão, e até voltando um pouco da questão da pressão, ninguém cobra mais o pastor do que o próprio pastor, né? E essa é uma questão assim que nós, pastores... Só um detalhe, algumas vezes nos cobramos mais do que até algumas vezes a Bíblia cobra. Exatamente. Pela realidade que a gente vive, ser pastor, né, Flor? É desafiador, é uma demanda que a gente tem muito pesada, só isso. Tá, então eu acho que essa questão é que se torna muito forte relacionada a ele, né, e essa cobrança, e talvez isso faz com que a pressão seja ainda maior, porque primeiro a pressão
interna, né? A pressão dele próprio. E depois a pressão externa, a pressão dos outros. Então essa pressão externa com a pressão interna, ela ganha uma força dobrada e faz com que ele tome essa decisão, que certamente é uma decisão precipitada. Um dos nossos queridos ouvintes está dizendo, olha, eu conheço um homem aqui no Face, eu conheço um homem que está lutando pela sua esposa, que o abandonou, inclusive com os filhos, largou tudo, largou a igreja, largou o filho, largou todo mundo, mas o marido sempre anda de cabeça erguida, dizendo que ele e a casa dele servem ao Senhor, ele tem fé de que ela vai voltar. Conta aqui um dos nossos queridos ouvintes, outro ouvinte contando aqui, eu conheço ao contrário, uma irmã, ela era da minha igreja e tinha um marido incrédulo. Ela buscava muito para tentar evangelizá-lo, para que ele também aceitasse a Jesus, mas assim que ele se converteu, ela arrumou um outro homem de uma outra igreja. Pelo amor de Deus, hoje este homem é uma ferramenta incrível nas mãos do Senhor, diz aqui um ouvinte. Você imagina bem, ela lutando pela conversão, aí o cara abraça a fé e ela abraça outro homem de outra igreja e vaza. É a questão do ideal, né? Rapaz, olha aqui, olha, outro ouvinte, isso acontece com muita frequência nas nossas igrejas. Outro ouvinte, quando eu conheci meu esposo, só eu era evangélica, ele não gostava de ir à igreja, pois achava que as coisas que aconteciam ali, como a busca do Espírito Santo, isso era forçado. Então eu fui mostrando o que Deus estava fazendo em nossas vidas, e até que um dia ele parou para pensar e reconheceu o que Deus fez e se entregou ao Senhor. Temos 10 anos de união e casamento. Compartilha aqui um dos nossos queridos ouvintes. Quero agradecer a participação de cada um de vocês aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Acesse o nosso Face, Rádio 93 FM. Você vai achar a nossa foto aqui com os nossos debatedores maravilhosos. Clica ali, você vai poder curtir, compartilhar e trazer também a sua opinião sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje, Flor. Nós vivemos numa era de descartável, né? As coisas são descartáveis. Material elétrico, se estragar, para consertar é melhor comprar um outro novo, porque o preço que vai se pagar. Então é a era do descartável. O casamento está ficando assim também. Então quem entende que o casamento é uma aliança para a vida toda, vai lutar. Vai fazer a sua parte, porque não existe impossível. Eu acho que o casamento que tem respeito, afeto, o afeto não tem nada a ver com o sexo. Afeto é uma coisa, sexo é outra, bem diferente. O afeto não pode deixar de existir entre um casal. Os casais têm que ter afeto um pro outro, se respeitarem uns aos outros. E quando há renúncia um pelo outro, porque casamento é renúncia, são duas pessoas de criações diferentes, de pensamentos diferentes, de gostos diferentes, é uma adaptação. E tem o perigo da rejeição. É igual um implante. É um transplante. Tem o perigo da rejeição. Tem que ter um médico aí chamado Jesus Cristo. E tem que conseguir conviver com as desigualdades, com as diferenças. A comodidade do mundo atual as pessoas já casam assim, se não der certo, eu separo. Com esse pensamento. Aí não tem sacrifício, não tem renúncia. Eu acredito em todas as possibilidades quando as pessoas querem de verdade. A verdade é que esse é o ideal. A gente acredita que casamento é para a vida toda. Eu amo a família, acho que é um dos maiores presentes que o ser humano tem. Nutrir relacionamentos com filhos, depois, no meu caso, já com meus 2 netinhos. Olha aí. Lindos, maravilhosos, só estão um pouquinho longe, estão no campo missionário. A verdade é que isso é maravilhoso. Porém, já foi dito, existem possibilidades de exceções, que necessariamente, volto a dizer, não devem ser as primeiras recomendações. A luta pela família, porque existe o ingrediente amor, existe o ideal de se viver juntos, independente das diferenças, e talvez até, muitas vezes, com a bênção das diferenças. Mas pode haver situações complicadas. Agora, quando isso é levado para dentro do ministério, fica muito difícil. Claro que se a pessoa entra no ministério solteiro, deve se casar com alguém crente. Certo, então existem aí as bases bíblicas que apontam para essa possibilidade, mas ninguém pode desistir antes do tempo. Essa é a minha palavra. Ou eu seja, não estou sugerindo aqui subir os degraus todos que são necessários, toda a luta possível. A palavra dessa da pastora, né? Toda a luta possível, mas existem aí fundamentos bíblicos que apontam para esses casos que devem ser tratados como uma exceção.
E nunca como regra. Exatamente, inclusive. Só um detalhe aqui, pastor. Eu creio que existirá casos, e aí não estou tratando do pastor, estou tratando de casos em que alguém vai se converter e o outro não vai. É uma dureza você saber que você vai viver com uma pessoa a sua vida toda e que você está indo para o céu e outra pessoa não está. Agora, a salvação, já foi dito, ela é individual. Tá? Marcela Bastos tem aqui os dados aqui só para a gente poder retomar esse ponto aqui que para a gente é importante, agora com um pouco mais de esclarecimento. Vamos lá, Marcela. Então, o pastor foi consagrado depois de 25 anos de casado. Ele já estava casado com ela e ela já era incrédula nessa altura. Ela não desviou. Ela não desviou e ele é convertido há 17 anos, ou seja, ele se converteu depois de casado. Então, após estar casado, foi que ele se converteu. Certo. Quando ele completou 25 anos de casado... ele foi consagrado. Aí ele foi consagrado. Certo. Ele disse que ela nunca foi evangélica, nem ela, nem os filhos. Ele tem filhos também? Tem filhos também. Rapaz, você é um sofredor. Nenhum deles são convertidos. E ele falou que fez todos os passos, enfim, diácono, aquela coisa toda. E ele acabou deixando trabalho na igreja como pastor, pediu um afastamento, disse que recebeu a bênção do pastor acima dele, porque ele disse que ele não tinha como continuar devido à pressão das pessoas da igreja, da presença dela. Ela não quer, ela apoia, por hora nem ela nem os filhos querem. Ele disse pra mim, olha, eu tenho uma família abençoada, eu tenho um relacionamento abençoado, mas eles não querem estar na igreja e por conta disso eu estou temporariamente afastado, não do Senhor, mas temporariamente afastado. Então nós temos a dificuldade dele ter sido consagrado, pelo menos desse ponto de vista, prematuramente. JR, mas tem outro lado também que a gente tem que analisar. Jesus era solteiro. Se Jesus estivesse nos nossos dias hoje, também não ia ser consagrado ao ministério. E Paulo? E Paulo também. Por quê? Porque a gente criou regras que são assim tão fortes que acaba a gente cometendo o desatino de jogar o ministério de um homem, até a estrutura de uma família no lixo. Eu imagino o sofrimento desse pastor, ter que abdicar-se do ministério, porque a pressão da igreja, da sociedade, porque ele não a mulher dele não está do lado. Ora, a Bíblia, quando fala que ele tem que ser marido de uma mulher, a Bíblia também não prescreve que a mulher tem que ser crente. Necessariamente não. Porque essas realidades, JR, a gente vai ter ela no Brasil, no mundo inteiro. E a grande questão é que a gente tem que tratar cada caso diferente do outro. Paulo, quando ele fala lá que permite a separação, Paulo também não está dizendo que se acontecer isso, já separa logo, não. Tem que envidar todos os esforços necessários para manter o casamento. Deixa eu retomar aqui só para poder ouvir, deixa eu ouvir a Flor de Lis sobre esse assunto, que eu vi que ela discorda, só pra gente entrar no... Discorda também? Pastor, Flor de Lis. O problema foi essa consagração. É melhor evitar o problema do que um problema maior lá na frente. Tudo bem que o casamento não pode impedir o crescimento espiritual de ninguém. Ele já foi diácono, tá ali trabalhando na igreja, na obra de Deus. Mas pastor é um cargo de muito maior responsabilidade e de muito maior cobrança do povo. O povo vai cobrar isso. Entendeu? E a ocupação dele se torna maior. E tendo uma família não crente, ele fica muito dividido. O casamento entra em crise porque ele tem que ficar entre a ocupação de pastor e a ocupação dentro de casa. E a igreja começa dentro de casa. Então, a consagração nesse nível aí, a gente não deve impor isso, não deve, isso não é uma regra, mas deve-se evitar um problema maior, que foi esse aí que aconteceu. Eu aposto, tenho certeza que ele está muito mais triste agora do que antes. JR, permita-me voltar ao exemplo de Jesus e de Paulo, e ambos exemplos não tinha mulher envolvidas, né? Por exemplo, Paulo, há duas vertentes com relação à questão de Paulo. Ele era divorciado ou ele era solteiro, né? Certamente era divorciado porque fazia parte do Sinédrio. Então, e ele teve uma decepção com relacionamento e aconselha que as pessoas fiquem em relacionamento. Jesus, nós sabemos, Jesus não era casado e nunca foi casado, nem tinha isso dentro da questão do seu ministério. Mas nós
nós, com relação a pastores que somos, né, e a ideia que essa é uma questão que a gente precisa quebrar na igreja, que há uma questão hierárquica, né? Primeiro você é diácono, no caso falando da igreja presbiteriana, você é diácono, depois você é presbítero e depois você é pastor. Então você vai subindo assim hierarquicamente. E essa ideia é passada também nas pessoas que chegam, né? Nem todas as pessoas que chegam na igreja, embora elas tenham um ministério, elas chegam para serem pastores. Nem todas as pessoas chegam para serem diáconos. Existem pessoas que chegam para ter um ministério maravilhoso sentado no banco sem ser pastor, sem ser presbítero, sem ser diácono e exercer. E existe limitações a alguns ministérios. E eu acredito que o ministério pastoral, uma limitação muito forte que tem, é exatamente essa. E até o ministério de presbítero, porque a única questão que a Bíblia coloca, e a Bíblia ainda coloca de forma em que como pode esse homem, né, se não governa bem a sua casa, como ele pode trabalhar na igreja, na casa do Senhor. Então são questões, às vezes, difíceis da gente lidar, mas são questões que a gente precisa repensar, precisa pensar se Deus realmente está levantando essa pessoa. Se Deus está levantando ele realmente para pastor, eu creio que Deus vai tocar, iria tocar no coração da sua esposa, e a sua esposa estaria se convertendo, ou ele estaria agindo de alguma forma que a esposa estaria encontrando Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Então eu acho que essa questão, eu acho que precisa ficar muito mais forte, porque muito mais do que ser um líder, ser pastor, ser presbítero, ser diácono, é o meu relacionamento com Deus. Tá? JR, você me permite mais uma vez dizer o seguinte: eu acho que a gente tem que tratar cada caso. Esse senhor, esse pastor aí, eu agora vou comprar a briga dele. Eu acho que ele deve ter uma família feliz, e a família é melhor que muitos crentes, de muitos pastores que têm uma família infeliz. Ele tem uma família feliz. Se a questão é a cobrança da sociedade, o que vai acontecer? A mulher dele, que possivelmente já poderia até estar se tocando para o evangelho, vai se sentir culpada quando ele chegar: eu larguei tudo, agora eu vou ficar sem ministério, eu vou abrir mão do meu ministério. Isso pode gerar, JR, até mesmo um trauma na família inteira. Eu acho que eles tinham que ter pensado, eles tiveram escalas para pensar: diácono, presbítero, se for Assembleia de Deus, evangelista, pastor, né? Se teve essas escalas todas, eles tinham que travar isso. Agora, vai que Deus realmente chamou esse pastor, a gente não pode discutir isso, e ele agora está se sentindo frustrado. Ele tem uma família feliz, né? E às vezes a família dele é melhor do que a família de muitos pastores aí, que tá só vivendo de aparência. Entendi. Tá entendendo? Então a gente não pode condenar o fato e achar que o fato dele abrir mão do ministério dele, que ele está agindo certo. Se a pressão está existindo, que ele suporte essa pressão e peça orientação a Deus. Porque de repente ele vai destruir a família dele. E aí eu volto a dizer o que eu disse, salvação não altera o estado civil. Deixa eu só entender. Primeira etapa aqui, ele estava casado, ele foi consagrado, a família, mulher e filhos, não frequentavam a igreja, mas certamente até aqui nunca o impediram de ir, porque não há nenhum relato dele, inclusive na entrevista feita agora há pouco, de que ele teria alguma dificuldade para estar presente na igreja por conta da ausência da família dele. Muito bem. A pressão era da comunidade. A comunidade exigia a presença dela. Foi exatamente o que foi destacado aqui. A presença dela era uma exigência, o povo exigia. É natural que o povo exija. É natural. Tá certo? Se é certo ou errado é outra história. É natural, é da natureza do ser humano querer que os líderes estejam presentes de maneira integral. Quando ele abre mão, veja bem, ainda que sob pressão, quem abriu mão foi ele. Ele entregou, ainda que sob pressão da comunidade, ele procurou o líder maior, conversou com esse líder e disse: olha, eu quero, é quase que uma licença, pelo que eu entendi. Ele não se afastou definitivamente. É um afastamento temporário. Se a convicção dele for um afastamento temporário para que eu pastoreie a minha casa, sem abrir mão da presença na igreja, etc, mas da função, da missão que está ali, você tem uma história. Se é um afastamento total, absoluto, não, nem venho mais nesta igreja aqui, vou procurar uma outra igreja, o que não pareceu. Você vê que pela entrevista dada aqui,
parece uma pessoa que fez a coisa assim pensada, é aquela coisa, olha, vou procurar o meu líder, vou conversar com ele, não é isso? Cadê Marcelo? Não é isso que a gente observa? Exatamente. Não é isso, pastor Zé? Eu acho que é um caso real, nós estamos falando com uma pessoa que a gente tem todo cuidado, todo respeito, todo carinho. A igreja que o ordena, pelo que a gente entende, é a mesma igreja em que ele está envolvido hoje nesse ministério. Ele certamente também, conhecendo o evangelho, conhecendo a igreja, sabia que ele estaria sujeito a essas pressões. Esse meu amigo, esse colega, ele certamente sabia disso. E agora ele, claro, nutria uma expectativa. Uma hora ela se converte, uma hora meus filhos se convertem. Agora, começa lá atrás. A igreja tem que entender que o crente pode exercer muitos ministérios, independente da função pastoral. Ele pode ser um evangelista da igreja, ele pode exercer uma outra atividade. E isso agora já aconteceu, ele está ordenado. E agora a igreja, que já o conhecia, precisa entender que é um fato. E uma medida não melhora a outra, talvez até piore a outra. Ouvinte de São Gonçalo participando conosco, dizendo, às vezes o cônjuge vê o evangelho como rival. Outro ouvinte dizendo, olha, estou casado há mais de 30 anos e minha esposa me rejeita. O rejeita aqui fisicamente, entendeu? Há 16. Imagina, metade do tempo do casamento, ela não quer ter nada com ele. Outro ouvinte dizendo, e quando um pastor cresce num lar evangélico e depois de ser consagrado ao ministério, casa com uma mulher não crente e ainda esconde da igreja que ela não é crente. E ela é fervorosa? Muito. E ela prega peça nos outros. Aí é complexo. Outro ouvinte dizendo, e quando você ama o incrédulo aqui no Face, e quando você ama o incrédulo e não quer se ver livre do tal? Pergunta aqui uma querida e amada ouvinte. Quero ouvir a opinião dos companheiros aqui. Ela sabe que o cara é incrédulo, ela não quer largar o incrédulo, ela quer ficar com o incrédulo, embora ela mesma, ao perguntar, já mostre que ela está errada. Aí, querida, vai ter que pagar. Aí você tem que estar disposta a pagar o preço. Tudo na vida tem consequência. O que planta vai colher. Aí não tem nem meio termo, me desculpe. Você já está ciente, você não está sendo enganada, você já está bem ciente do que você está fazendo, que está contra a Bíblia. Os princípios bíblicos não podem ser quebrados, não podem ser anulados, porque lá na frente vai haver a consequência disso. E voltando lá no assunto, pastor J.R. Vargas, do pastor que casou e abriu mão, eu conheci um médico que se casou para ser feliz e se formou para ser feliz, sendo na realização de um sonho. E só que ele se ocupou demais. E aí houve aquela cobrança no casamento, mesmo o casamento sendo harmonioso, houve aquela cobrança no casamento. E ele veio conversar comigo, ele não é evangélico. Eu disse, doutor, está na hora do senhor parar e refletir o que é mais importante na sua vida. Porque o senhor não casou para ser feliz e não está feliz. Se formou para ser feliz e não está feliz. Então agora é hora do senhor parar para ser feliz de verdade. O que é que vai te fazer? E ele simplesmente tomou uma decisão de quê? Diminuiu a carga horária de trabalho dele, para ter mais tempo para a família. E depois de um tempo a esposa percebeu o sacrifício que ele tinha feito e que ele não estava plenamente do jeito que ele gostaria de estar. E ela foi quem mudou totalmente e o incentivou, e ela acabou estudando, se formando para estar junto com ele. Então eu acho que tem que haver um equilíbrio. Então, olha, eu acho que o pastor, quando tomou essa decisão, foi para ele ser feliz com a sua atitude família. Dele ao dizer isso para ela, dizer, eu estou abrindo mão, por causa disso. Pastor, eu tenho certeza, esse pastor está ouvindo a gente, eu tenho certeza, pastor, que se a sua esposa te ama, ela está te valorizando por essa renúncia. E logo, logo ela vai estar com Jesus e ambos juntos vão fazer a obra de Deus. Vamos entender que há uma diferença. Só um minutinho. Há uma diferença entre renunciar e abrir mão. Abrir mão é como se fosse olha, estou abrindo mão, eu não quero mais nada com isso. É uma coisa. O que a Flor deu, inclusive, de exemplo, foi diminuir a carga. No caso dele, são responsabilidades
das quais ele vai precisar abrir mão se quiser ter esse tipo de ênfase, né? Mas é diferente do abandonar, pastor Generoso. A Bíblia de 1 Coríntios 7,16 faz a seguinte pergunta: marido, como sabes tu que salvarás a tua mulher? Ninguém sabe. Então, assim, a gente não pode criar métodos para salvar. Não adianta, eu vou ficar com a minha mulher que ela vai se converter, ou eu vou ser consagrado que ela vai me converter. Nada disso convence ninguém. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Então Paulo diz: como sabes tu, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, a gente está buscando atalhos para tentar ajudar o Espírito Santo, que não é necessário. Eu acredito o seguinte: se esse irmão permanecer na vocação que foi chamado, até porque Jesus diz: aquele que não abrir mão de pai, mãe e por mim não é digno de mim. E quem assume o ministério não pode olhar para trás. Agora, assumiu, tem que ir até o fim, porque senão ele tá dando uma de covarde, largando o seu ministério. Entende, pastor? Eu tô só preocupado para deixar claro. Eu quero fazer um contraponto, entendi. Aqui, o nosso querido pastor, do outro lado lá, que é meu colega, eu até gostaria que ele ligasse para mim. Eu, sinceramente, eu entendi, não precisa mesmo, precisa. Eu vou em off, eu deixo meu telefone, liga para mim, eu vou bater um papo com ele. Agora, porque eu tô preocupado com ele. É que o ponto é o seguinte, o afastamento, ele é temporário. Marcela, ajuda a gente. Não foi isso que ele disse? Pega aquele microfone ali. Não foi isso que ele disse? O afastamento temporário? Foi isso que eu entendi, ou entendi mal? Ele pediu um afastamento temporário, que ele quis deixar muito claro pra gente, que ele não está afastado de Deus, ele procura estar sempre orando, ele vai fazer até um culto de ação. Não está indo à igreja, então, é isso? Não está indo. Aí complicou. Você entendeu? Porque se ele não vai à igreja, com essa família? Se ele não vai à igreja, aí ele tá, não é renúncia, aí ele tá abrindo mão. Você tá entendendo? Tá abrindo mão do ministério. E acontece, 1.500 pastores no Brasil abrem mão do seu ministério, no Brasil. Por mês, 1.500 pastores. Muita gente frustrada, problema de família, pressão da igreja, pressão da sociedade. O homem que assumiu o ministério diante de Deus, ele vai até o fim, porque Deus é poderoso. E essa mulher pode ser uma grande bênção na vida dele. Mas diante dessa pressão, ele está largando um cargo que agora foi oficialmente e espiritualmente, porque a vocação ministerial vem também por imposição de mãos. Então vamos anular aquele ato agora? Não podemos anular aquele ato. Ele agora é um homem de Deus que precisa voltar a exercer a função dele e deixa Deus agir. É um caso especialíssimo, mas deixa Deus agir. Agora, eu não abriria a mão. Ele não deve renunciar. Pastor Edson. JR, é uma coisa, eu acho que é muito importante. A gente é muito iludido. Eu falo a gente porque todos nós somos inseridos nisso, dentro das questões que são questões modelos na sociedade. Quando a gente chega numa igreja, né, o que a gente quer ser? O líder, o pastor, a pessoa que está à frente. E eu percebo, JR, não só a gente pode fazer levantamento com relação de pastores que largam, mas a gente vai ver engenheiros que largam, a gente vai ver médicos que largam, pessoas que realmente, elas de alguma forma se encantaram inicialmente com alguma profissão ou com alguma vocação e que na realidade na caminhada elas descobriram que não era aquilo. JR, eu estou no ministério há 22 anos e olha quantas frustrações já tive com relação a questões do ministério e realmente a cada pressão o que eu venho percebendo é que Deus tem me chamado para isso, mas nem sempre, e essa questão a gente precisa estar bem claro e a gente precisa entender bem claro, nem todos os pastores que foram consagrados ao ministério, isso eu falo, foram chamados para o ministério. Muitos pastores que são consagrados ao ministério, eles realmente foram iludidos, se encantaram com alguma coisa. Observem como este assunto, este caso, dentre outros casos que nós discutimos hoje aqui, eles chamaram a nossa atenção, eles nos despertaram para vertentes diferentes. O Facebook, ele hoje foi o recorde de todos os nossos recordes, a participação dos nossos ouvintes, impressionante a participação. Eu quero agradecer a curtidas, compartilhamentos aqui e também compartilhamento ou compartilhado que fala? Compartilhamento, né? E as opiniões dos nossos, porque nos ajudam muito. O ouvinte nos ajuda a entender
esse processo todo. E no WhatsApp, não apenas opiniões, mas perguntas também dos nossos ouvintes, Marcela. Também muitas perguntas, muitos casos, gente contando, e eu só queria agregar uma coisa, porque dentro de todo esse panorama, de toda essa problemática do pastor e de pessoas que estão casadas lutando, muita gente escreveu pra gente que está noiva, muitos rapazes, inclusive, que estão noivos, cujas noivas não servem ao Senhor, e a pergunta deles é: eu amo, continuo ou paro? Eu amo, não quero deixar. Mas e aí, o que eu faço? Entro no casamento? A Flor falou sobre o preço. Não é? É que a pessoa. O pastor Paulo Afonso falou, a pessoa ninguém acha salva que ninguém. a Ele pessoa não pode entrar nesse relacionamento falando, eu vou conseguir ganhar a minha noiva pra Jesus. É o que a pessoa acha, que o preço vai ser baratinho, entendeu? Pô, não, eu conheço gente. Quem não conhece alguém que entrou no casamento, ele crente, ou oposto, ele crente, ela não, e depois se converteu e o casamento tá mal. Todo mundo conhece um caso. Pode ser polêmico, mas eu já fiz vários casamentos. Vai fazer polêmica de novo agora no final? Não. Já fiz vários casamentos de pessoas crentes com não crentes, e uma das coisas que eu falo na entrevista é exatamente: olha, você vai pagar um preço mais caro. Se você quer pagar o preço mais caro, está disposta ou disposto a pagar esse preço, então vai fundo. Aqui o ouvinte dizendo: olha, melhor, lutei pelo meu esposo 18 anos. 18 anos, ele bebia muito e me xingava. Resumindo, faz 3 anos que hoje ele é um obreiro dedicado na casa do Senhor. Aí você escuta isso e fica animado. Esse é um dos preços. Mas 18 anos. Ela sofreu, ela chorou. Pinguço. Ela só não colocou aí que ela teve noites mal dormidas, de muito choro, de muita lágrima, de muita dor. Entendeu? Agora, na questão ainda voltando lá no pastor, o pastor tem uma cobrança muito grande. Então, cuidado, pastor, por ter abandonado seu ministério. Porque pastor, pra muita gente, é escravo. Pastor não pode ser fotografado num parque de diversão com a família, porque o povo cobra. Lá, em vez de estar cuidando da gente, das ovelhas, tá lá no parque de diversão. Pastor não pode ir à praia com a família. Pastor não pode ter momentos de lazer, porque é cobrado pelo povo. Aí, pastor, ceder a cobrança do povo é ser infeliz pro resto da vida. Fala, Marcelo. Exatamente. Dentro dessa questão do preço, de que a gente sabe que Deus age, mas que há um preço para pagar, uma ouvinte também conta que ela orou durante muitos anos pelo esposo, ela teve que usar uma estratégia. A estratégia que ela tinha era, ela passava a roupa do esposo, deixava em cima da cama e dizia para ele: sua roupa tá pronta, eu tô indo pra igreja com as crianças, se você quiser, você vem. Só que ele chegava alcoolizado em casa todos os dias. E um dia, quando ela estava saindo, ela fez a mesma coisa, ele nunca ia, e ela olhou para trás, ele se arrumou, foi atrás dela, entrou no culto. Nesse dia o pastor pregou e ele perguntou para ela: você disse a minha vida para esse cara? E aí ele se converteu, aceitou Jesus, mas ela diz, ela pagou um preço. Essa coisa, todo mundo sabe que tem um preço, mas todo mundo acha que o preço que ele ou ela vai pagar é baratinho. Entendeu? Eu vou pagar um preço mais barato, pelo amor de Deus, é uma pessoa maravilhosa, só tem um defeitozinho. Pesquisa 93, como é que encerrou? Você conhece algum marido que tem lutado pela conversão da esposa? Aumentou, viu? 84% dos ouvintes por telefone conhecem no site 62D. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco hoje. Nosso debate 93, sempre bom demais ter a sua opinião, participação, é sempre muito especial. Muito obrigado aqui pelo recorde aqui no Facebook. Quero continuar com você tendo aqui a participação, e também a partir de ontem, desde ontem, nós estamos aqui com o WhatsApp funcionando plenamente aqui ao longo do nosso debate 93. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o debate 93. Vocês já viram aqui, porque isso acontece muito, né? Ouvinte dizendo: eu tenho medo quando ouço pregações que mencionam a existência do inferno. Verdade que tem gente que prega mais sobre o inferno do que sobre o céu. Tem gente que descreve o inferno tão bem que parece que veio de lá. Chegou de lá ontemzinha à noite, ontem à tardinha. Mas a ouvinte diz que quando ela escuta alguém falando sobre o inferno, ela treme de medo. Não gosto nem de pensar na possibilidade de não ser salva, mas eu preciso admitir que tenho dúvidas se vou morar no céu ao morrer, conta a nossa ouvinte. Ela diz mais: quando estou saudável, eu me esqueço do assunto. Mas quando adoeço, eu fico apavorada, conta a nossa ouvinte. Aprendi que somos salvos pela graça, porém como se sentir salvo? Olha a pergunta: como se sentir salvo? Existem provas que asseguram
que a pessoa é salva, ela não tá falando do outro não, hein? Isso aqui é um ouvinte que não tá querendo cuidar da salvação alheia, não. Aquele ali é salvo? Não, aquele ali não. E aquele outro ali, ih, rapaz, aquele tá bem salvo, hein? Tá salvíssimo. Existem provas que asseguram que a pessoa é salva? Provas, evidências. Há como alguém ter certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida? O seu nome? Há como ter certeza? E ela termina dizendo: JR, eu não aguento mais conviver com essa dúvida. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros, pastor Paulo Afonso Generoso, muito obrigado. Quero pedir ao senhor especialmente que leve um abraço carinhoso para o povo querido da Assembleia de Deus de Betel, na nossa queridíssima São Gonçalo. Ô povo bom, pastor. Com certeza, um povo abençoado, maravilhoso, o povo de São Gonçalo. E hoje em especial estaremos recebendo apenas o pastor Moisés Santos, profeta de Deus, vai estar conosco hoje às 19h30, o povo de São Gonçalo. Vai lá na terça profética, eu convido você, não perca hoje, pastor Moisés Santos. E um abraço, JR, para toda a membresia da Assembleia de Deus Betel, aquele povo abençoado, e vou levar o seu abraço. Leva lá, pessoalmente. Que Deus querido, abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Pastora, o meu telefone tá com o pastor. Tá com o pastor já foi encaminhado aqui. Pastora Flor de Lis, muito obrigado, dá um grande abraço, por gentileza, em todo o seu ministério, nos pastores, na turma toda lá que canta, que prega do seu ministério, o Ministério Flor de Lis, em São Gonçalo, Itaboraí, país afora onde você tem ido pregar o evangelho. Um beijo especial na sua mãezinha queridíssima e que é sempre um docinho de pessoa, Nelly na Neinha, sempre acompanhando a gente. Obrigado, Flor de Lis. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite de estar aqui no debate, a todos os seguidores das redes sociais, Deus te abençoe. E hoje eu vou estar no nosso ministério ali em Niterói, no Largo da Batalha, atrás do banco HSBC, e ano da expansão, esse é o ano da expansão no Ministério Flor de Lis, hoje em Niterói, amanhã em São Gonçalo e quinta-feira em Itaboraí. Eu te aguardo lá em nome de Jesus. Bênção pura. Reverendo Edson, muito obrigado, querido, dá um grande abraço no povo amado da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, especialmente nas meninas poderosas da nossa SAF. Isso, exatamente, JR. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para o Marcelo, lá de Maria da Graça, um rapaz especial que eu conheci ontem, né? E eu gostaria também de mandar um abraço especial a todo o povo do presbitério de Guanabara. Hoje nós teremos, eu sou presidente do presbitério e secretário presbiterial do trabalho da SAF, das mulheres, né? Do presbitério de Guanabara, toda a região ali do Grande Meia, né? Eu gostaria de mandar um abraço especial para minha querida esposa, que é a presidente da Federação de SAF. É a autoridade, né? a que manda mesmo, que resolve os assuntos. Exatamente, JR. Inclusive, eu estou aqui, né? Enviado por ela para te convidar para estar conosco. Olha aí. Isso. Quando? Em setembro. Olha aí, setembro. Aqui setembro. Nós resolvemos agenda ao vivo. Exatamente. Se começar essa moda aqui, eu tô perdido. Muito obrigado, pastorzão. Muito obrigado também. Deixa eu mandar um abraço antes aqui para missionária. A letra é boa. Eu é que eu não consigo entender. Venícia. Olha, então a letra é ótima. Eu que achei que fosse diferente. A Venícia missionária. Venícia tá acompanhando a gente onde? Onde, Paulo? Aqui no Rio? Aqui no Rio? Nova Iguaçu. Muito obrigado, a missionária Venícia. Deus abençoe, minha irmãzinha. Pastor José Maria, um grande abraço naquele povo querido da Igreja Batista na Barra. JR, queridos, que privilégio estar aqui, tenho tido sempre muito boas companhias, pastor Edson já ficamos juntos aí nesse processo. Quero dar um abraço a todos os membros da nossa igreja, dar um abraço especial para Janaína de Souza, minha querida esposa, que está aí ligada com a gente, e dizer que em janeiro temos feito um janeiro especial na Barra. E domingo Cristina Mel vai estar com a gente. Olha aí. Em festa lá com a gente. Janeiro, em férias, PIB da Barra. Eu sei que tem lá presbiteriano da Barra. Tá indo bem, meu irmão. Vamos, fica só aí, tá indo muito bem. Obrigado, querido. Obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco, aos queridos companheiros aqui, participando conosco. Vou pedir a nossa querida Flor para orar. Nós vamos apresentar esse tema diante de Deus, a luta que muita gente está vivendo, é a questão da rejeição, é a questão que envolve a incredulidade, a fé, a luta dentro de casa. Também temos orado todos os dias e continuamos a orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
Senhor, nós oramos a Ti pedindo, ó Deus, que dê sabedoria aos casais para que possam administrar com sabedoria, Senhor, o casamento. Que haja, Senhor, um mover nos corações de uma forma sobrenatural e que eles possam entender que casamento é para toda a vida. Ó Deus, visite os enfermos nesta hora. Pai, aonde estiver agora uma pessoa sofrendo de uma enfermidade, ainda que ela esteja sentenciada de morte, Tu é Deus que cura. Leva o milagre até esta pessoa agora, porque nós cremos no impossível. Pai, eu quero também que Tu restaure, que Tu renove as forças daqueles que sofreram perdas, que perderam um ente querido, alguém que ama. O Senhor é aquele que renova as nossas forças. Leve força, Senhor, a este coração, a esta vida. É a oração que nós Te fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.